A McLaren já é campeã de construtores e isso é fato. A gente vê que tá tendo um grande visibilidade, tanto de Norris, tanto de Oscar Piastri, que pra mim é o favorito a ser campeão em 2025. Só que tem muita coisa ainda pra rolar em 2025, sim, mas a gente tem que saber o que até agora a gente tem de concreto nesse ano. Então, meu nome é Ravi Ribeiro, você tá aqui pagando função de 10 minutos aqui no Drive-Thru. E vamos lá, vamos falar logo do Campeonato de Construtores que já está decidido. O Campeonato de Construtores ele é da McLaren pelos seguintes fatores. A McLaren precisaria ter uma grande baixa de rendimento na metade final do ano. Para as corridas, a McLaren precisaria basicamente se tornar uma Aston Martin 2023 que pipocou muito. Dá mais ou menos para entender a lógica? Então, algo que não vai acontecer, justamente porque a McLaren já tem um projeto bem encaminhado, e apesar do foco em 2026 ele ser real, o carro da McLaren é o favorito para dominar ano que vem, a gente tem que saber as coisas e diferenciar e balancear o peso. Então, a McLaren ela não vai deixar escapar 2025, mesmo com o risco de ela perder 2026, porque é um campeonato ganho, e a McLaren ela não quer perder esse campeonato ganho. Algo que é bem óbvio para a maioria das pessoas, porque se você tem uma chance de ganhar um campeonato, você não vai deixar ele escapar. Entendeu? Mais ou menos foi o que a Red Bull fez em 2025. Apesar de ter um carro fraco comparado aos das outras equipes, a Red Bull soube balancear e ajudar o Verstappen na medida certa. Certo? E falando em Max Verstappen, a Red Bull está tendo um desempenho horrível esse ano. E não é questão de pilotagem. Apesar do Tsunoda ele ser bem fraco como piloto, eu até defendia ele ir no lugar do Lawson em 2025 no assento principal da Red Bull, no segundo assento. Eu acho que esse ano o carro tá bem fraco. Apesar de ser um carro moldado pro Verstappen, nem o Verstappen tá conseguindo desempenhar no carro da Red Bull desse ano. Entendeu mais ou menos o que tá acontecendo? A gente tá vendo uma baixa decadência da Red Bull. Eles admitiram o Christian Horner por causa dessa decadência. Trazeram o Laurent Mekies no lugar do Horner, que não está demitido ainda, porque ainda tem que acertar os acertos de direitos trabalhistas. Tem que pegar uma multa. A multa vai ser mais de 200 milhões, provavelmente, de euros, libras, tanto faz. Só sei que vai ser mais de 300 milhões de reais, provavelmente, convertendo nas duas moedas. Entendeu mais ou menos o que a gente tá vendo? A gente tá vendo a Red Bull entrando num abismo. A Red Bull, ela demitiu o Horner por motivos bem justos, por sinal. Se você não sabe por que o Horner foi demitido, primeiro que o Horner tentou comprar a equipe direto com os tailandeses, que deixou os donos austríacos furiosos com ele. Segundo lugar, os resultados não estão mais, mas quase perderam o Verstappen. Terceiro lugar, os Verstappens pressionaram pro Christian Horner sair provavelmente, já que o Oscar e o filho disputando em alto nível, o que não tá acontecendo. Quarto lugar, o caso de assédio na Red Bull. O que muita gente tentou abafar, a equipe tentou abafar de todas as formas para não manchar a reputação. Só se não for verdade ou não, esse caso afetou a reputação do Horner. E quinto e mais último lugar, o Horner quis tentar ser um Toto Wolff. Entendeu mais ou menos? E falando em Toto Wolff, a Mercedes ela tá fazendo o mesmo que a Aston Martin fez em 2023. O que tá acontecendo? A Mercedes, ela começou bem. Começou o ano maravilhosamente bem. Com dois pilotos maravilhosos, com dois pilotos geniais. Eu acho que o não, nem tanto. O Russell não é tão genial e o Antonelli nem tão. Mas dois pilotos bons. Com um jovem prodígio. Que a Mercedes... Sabe por que a Mercedes colocou o Antonelli agora, em vez de colocar ele em qualquer outra equipe menor? Porque a Sauber já trouxe o Bortoleto. Entendeu mais ou menos? Talvez eles pagaram a multa pro Bortoleto. Leto a Audi. Beleza, já estamos por aí. Segundo lugar, a Mercedes já sofreu com isso ano passado. No passado, na verdade, né? Porque a Mercedes ela já perdeu vários pilotos por causa disso. Na verdade, ela não perdeu vários pilotos. Ela perdeu um piloto por causa disso. Um piloto. E é o piloto que ela perdeu. Max Verstappen. Verstappen, ele era um garoto Mercedes. Ele era da academia Mercedes. Ele estava tudo pronto para ser um astro na equipe. Por que o Verstappen não foi para a equipe da Alemanha? Vou falar a verdade para vocês. Porque não teve lugar. A Mercedes não agilizou logo, perdeu ele para a Red Bull. A Red Bull fez ele ser o maior campeão
e é um dos últimos anos junto com o Lewis Hamilton. Porque, se eu não me engano, nos últimos, sei lá, vamos pegar desde 2014. 14, Hamilton. 15, Hamilton. 16, Rosberg pula. 17, Hamilton. 18, Hamilton. 19, Hamilton. 20, Hamilton. Nesse período ele ganhou 6 títulos. Se for contar nos últimos 10 anos, que foi no caso, falando a partir de 2015, Hamilton, Rosberg, Hamilton, Hamilton, Hamilton. Ou seja, fica vários títulos pro Hamilton, e eles perderam a chance de ter um campeão prodígio na própria equipe, ganhar mais 4 títulos na disputa novamente. Entendeu mais ou menos o que aconteceu? A Mercedes desvalorizou seu próprio piloto. E é por isso que eles subiram o Antonelli tão rápido, porque eles sabem que o Antonelli pode ser melhor que o Verstappen. Por isso que o Antonelli ele vai ficar na equipe principal durante um bom tempinho. Se sair uma vaga numa equipe menor para desenvolver ele, eles vão colocar ele lá. Sei lá, se o Ocon for demitido. O Ocon não, equipe Ferrari não. Vou pensar em outra aqui melhor. Pensa comigo, Ravi. Isso, eu pensei na equipe certa, só que no piloto errado. Vamos lá. Se o Colapinto é demitido, será que eles poderiam arriscar em 2025 colocar o Antonelli lá? Por quê? A Alpine vai ser uma equipe motor Mercedes. Entendeu mais ou menos a lógica? Genial, não? Mas eu vou colocar o Antonelli na equipe principal porque ele tem muito talento e a Mercedes começou a ficar com o carro lento. Lento, eles têm. Só que o carro tá muito lento, não tá mais pegando. O Antonelli tá lá nas catatumbas, o Bortoleto tá pontuando, tá sendo melhor, entendeu? Aliás, falei em Bortoleto, vamos falar da recuperação da Sauber? A Sauber ela recuperou muito bem esse ano. Fez um carro melhor na Inglaterra, fez um carro que, cara, dá pra pontuar todas as corridas, se deixar. Mas o Hülkenberg tem tido, após seu pódio, muitos problemas. Por quê? Cara, o Hülkenberg tá tendo esses problemas simplesmente porque ele tá tendo uma maré de azar. O Bortoleto tá pilotando melhor. O Bortoleto já tava destruindo ele em quali, já tava sendo melhor que o Hülkenberg em quali. Só que o desempenho de corrida não tava maravilhosamente bem. Agora o Bortoleto com a P6 conseguiu ter um dos melhores desempenhos de um piloto novato. Peraí, mas o Antonelli foi pro pódio. O Berman já tá tendo um desempenho muito melhor. O seu energúmeno possuído pelo demônio. Vamos lá. Pensa comigo aqui. O Berman, ele tá numa raça, um carro fraco, mas ele tem uma ajuda da mídia britânica, que aqui no Brasil dá a mesma coisa, mais ou menos, entende? A gente puxa muito saco do Bortoleto, a gente critica quando tem que criticar. Só que a diferença é que no Brasil, a gente não é fã cego que idolatra nossos pilotos toda hora. Inclusive a gente critica o nosso maior nome no automobilismo, que é o Senna, a gente critica outro grande nome, que é o Piquet. O Piquet tem motivos válidos pra gente criticar o Piquet. Que é problema extra-pista. Mas mesmo assim, a gente é um país que muitas vezes critica. Às vezes sem ter razão, mas a gente critica demais. Mas a Inglaterra é um país que elogia demais. Valoriza muito isso, tanto que dá pra perceber que tem favoritismo acima do Berman, justamente por ele ser britânico. Tem esse favoritismo, ele é claro. O Berman é colocado como um dos melhores pilotos novatos. O gráfico, que era só... Sabe o gráfico dos rookies? Ele apareceu na última vez da Inglaterra. Porque o Bortoleto tava mal, e quem tava bem nessa corrida? Pois bem, Oliver Berman. A transição britânica, ela faz tudo pra ajudar o Berman. Vocês entenderam agora a lógica? Eles ainda falam que o Norris é um dos melhores pilotos do grid, sendo que o Piastri é claramente melhor. E dá pra entender isso? Tem um exagero pela mídia britânica. Isso é fato. Posso estar até exagerando até demais falando sobre um fato? Posso. Mas é verdade. E você percebeu todas as ligações que a gente tá tendo? Simplesmente não tá dando mais. Mas o carro da Sauber é melhor. O Bortoleto tá se mostrando melhor rookie nas últimas 2, 3 corridas. 4 corridas, o Bortoleto foi um dos melhores rookies. O Bortoleto, pra mim, é o melhor rookie. Demonstrou isso na Fórmula 2, demonstrou isso na Fórmula 3, está demonstrando isso na Fórmula 1, porque, como o próprio Alonso falou, uma P6 com a Sauber é um milagre. Se ele fosse inglês, estava todo mundo falando só dele. E falando em Fernando Alonso, a Aston Martin fez uma boa corrida na Bélgica, mas o carro ainda assim, não sabemos se o carro, quando ele foi habilidade, se o carro vai estar pronto assim na próxima corrida. E a gente não sabe. A gente não sabe se na Holanda vai estar desse jeito. A gente espera que sim. Sim, a gente espera a vitória 33 ou 44 anos. Que piada lixo. A gente espera uma vitória do Alonso. Um bom resultado do Stroll. O Stroll vem mostrando que é um bom piloto, assim, como que sempre falei. O Stroll, ele é um bom piloto.
Só que o Stroll tem uma diferença. O Stroll é um piloto que muitas vezes é acolhido pelo pai, é um piloto que é dono da equipe, é um piloto que vai ficar lá até quando ele quiser. Obviamente que a Aston Martin ela já tá tentando deixar esse plano só Stroll pra virar uma equipe séria de verdade. A Aston Martin tá totalmente focada em 2026. Eu acho que a Aston Martin vai superar muitas equipes de 2026, pode ser até melhor que a Ferrari. Voltando a falar um pouquinho da Ferrari, aqui não tem muito pra falar da Aston Martin, parabéns a Aston Martin, tá fazendo um campeonato bem mediano até aqui. O que eu tenho que falar sobre a Ferrari? Ferrari novamente? Cara, a Ferrari é uma equipe que é a seleção brasileira do automobilismo. O que você quer dizer com isso, Ravi? A seleção brasileira do automobilismo é um título de um país que cobra inteira a sua equipe. Uma equipe que é muito amada, muito lendária, uma equipe que é a maior de todas na história do esporte, que hoje em dia tá muito fraca e que qualquer coisinha tem que criticar. Essa é a seleção brasileira, é a Ferrari. A cobrança é a mesma. Quando a gente é vice, a gente fala que sempre teve alguma coisa comprada, a gente nunca esquece. A gente falou que teve corrupção numa Copa do Mundo. Que isso é verdade, tem corrupção numa Copa do Mundo, obviamente. Mas não numa final. Entendeu? A gente achou que teve tudo comprado, manipulado no meio de futebol por causa da Copa de 98. Vocês entenderam agora tudo que está se conectando? A Ferrari, ela simplesmente tá caindo no ostracismo. E falando aqui com os motor Ferrari, parabéns à Haas. A Haas tem fazendo um bom trabalho até aqui. Tem dois bons pilotos, que é o Ocon e o Berman. Apesar de eu achar o Berman superestimado demais, eu não vou desmerecer o menino. Ele é um bom piloto, ele pode gerar frutos. Talvez ele pode ser um nível de um piloto que briga por alguma coisa, mas não ganha. Pode ser assim, é a minha previsão pro Berman, que pode estar errado. Cara, a gente pode ver um piloto muito legal, que é o Berman. O Ocon, ritmo final de carreira. Hülkenberg tá ajudando muito bem a Sauber, tá instruindo o Bortoleto. Hülkenberg, junto com o Verstappen, os mentores do Bortoleto. Já falei do Verstappen aqui. Alpine. Cara, Alpine, se eu não me engano, eu já fiz um vídeo só sobre Alpine mesmo. Eu acho que depois, se eu não fizer, eu vou fazer outro. Cara, a Alpine é uma equipe de transição, é uma equipe de venda, não tá dando bons resultados, então provavelmente vai ter demissão logo e vai entrar o Valtteri Bottas, porque a transição tá mancando muito no Bottas. Tem alguma coisa a ver com isso. O Bottas vai substituir o Franco Colapinto. E, por fim, é isso. Mas é a Racing Bulls. A Racing Bulls é uma equipe de transição da Red Bull, onde que pode sair também. Só que, cara, eu vou falar do talento que é Isaac Hadjar. No começo do ano, eu vi muitas pessoas criticando o Hadjar, falando que não gostavam dele e tal. O piloto era ruim. O Hadjar é um dos melhores pilotos do grid. É um piloto muito habilidoso, é um piloto muito jovem. É um piloto que, cara, tá dando um desempenho maravilhoso esse ano. É um piloto que tá fazendo aquilo ali com uma Racing Bull. Só provavelmente tem mentalidade diferente, mas, cara, tá tendo um bom trabalho do Hadjar. A Racing Bull tá dando melhor que a Red Bull, porque a Red Bull tá sendo só Verstappen, enquanto a Racing Bull tá sendo um time. Essa é a melhor parte. O Hadjar, ele é tão bom que ele não vai subir da Red Bull pra Red Bull esse ano ou ano que vem. Porque vai ser queimado o filme do piloto, do menino. O menino precisa desenvolver. E o Hadjar tá tendo bom talento. Lawson, eu não tenho nada pra falar. Lawson Tsunoda, ó, tá o mesmo nível, só que eu acho o Tsunoda ainda melhor. O problema desse cara da Red Bull que não funciona, lá é um Verstappen.com. E a gente falou um pouquinho dos pilotos, acho que falou um pouquinho das equipes. Vamos falar dos pilotos? Vamos lá. Hamilton. Quem é o melhor piloto esse ano? Oscar Piastri. O Piastri é o melhor piloto esse ano porque ele tá pilotando demais. Quer saber? Esse vídeo foi sobre as equipes. Eu vou fazer uma minissérie, sabe, aqui no canal, avaliando 2025 pela metade. A gente vai ter 5 dias só falando sobre isso. 5 dias só falando sobre isso. Vocês querem ver esses 5 dias? Então comente aqui embaixo. Hashtag os 5 dias de drive-thru. Todo dia vamos ter uma punição, são quem sabe de 20, 30 minutos pra todo mundo. Obrigado, pessoal. Beijo, fique com Deus. Deus, ou com qualquer forma que você acredite. Dite mais, eu acredito no meu Deus. E hashtag coração junto. Quem comentar, vai receber coraçãozinho, hein? Se inscreve, poxa.